Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para abordar um assunto e eu já queria iniciar esse vídeo trazendo uma reflexão. Você já parou para refletir que na maioria das vezes a gente tenta resolver tudo na força do braço? A gente se julga autossuficiente, a gente acredita que a gente pode fazer e acontecer. E muitas das vezes a gente esquece de entregar a direção de nossas vidas na mão de Deus, ou até mesmo pedir o direcionamento, pedir a decisão dele, né? Que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vida. E aproveitando, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu queria trazer um exemplo aqui de um conteúdo que eu visualizei recentemente, onde o pregador realizou uma dinâmica com um dos fiéis no altar. E o pregador pediu para o fiel dar um soco no seu ombro, né, com toda a sua força. O fiel todo pomposo, né, com o ego inflado, acreditando na força do seu braço, foi e efetuou o soco. E o pregador, né, com toda a sua sabedoria, após o soco, ele disse ao rapaz como é que segura um homem desse, né? Ele usou justamente esse termo, né, para, como se diz, para poder inflar ainda mais o ego do fiel, né? E logo em seguida, o pregador pediu ao fiel, né, que ele desse esse mesmo soco com essa mesma intensidade em seu joelho dobrado. O fiel, meio que ressabiado, né, ele foi lá e deu um soquinho bem de leve, e foi quando o pregador questionou o fiel sobre o que havia acontecido com toda aquela força, né, com todo aquele entusiasmo. Então, ele questionou o que havia acontecido com aquela força do braço, né, que havia sido aplicada antes. E foi justamente aí quando o fiel tentou justificar, né, que ele não utilizou a mesma força no joelho dobrado, porque senão ele ia sofrer as consequências, né, que ele ia sofrer e ter muita dor logo em seguida. E com esse exemplo que eu estou citando aqui, eu quero deixar claro que, pelo menos para mim, ficaram dois ensinamentos com esse exemplo desse pregador, com essa história, né? O primeiro ensinamento é que nunca, jamais, em hipótese alguma, confie na força do seu braço. E o segundo grande ensinamento é que a força do seu braço jamais será mais forte que seu joelho dobrado, que seu joelho no chão. Em Provérbios 3, 5, 6 nos ensina que confiemos no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Em João 14:1 nos ensina que não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Em Salmos 34, 17 e 18 aprendemos que o Senhor nos livra de todas as angústias, pois Ele está perto dos que têm o coração contrito e quebrantado. Da mesma forma, em Salmos 46:1, a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, para você que está assistindo ou ouvindo esse conteúdo, essa simples mensagem, acalma seu coração, peça para que Deus possa te fortalecer, para te preencher com o Espírito Santo, busque a Deus de todo o seu coração. Procure viver através da oração, da comunhão diária, da leitura da palavra, do jejum, da perseverança, da obediência. Que Deus conhece seu coração e sabe das suas necessidades. E os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente possa imaginar. Em Romanos 12:12, a Bíblia nos ensina para alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em outras palavras, viva o propósito, acredite no processo. Deus está te lapidando, te preparando para que você possa receber as bênçãos que Ele tem preparado para você. Em Salmos 119,
aprendemos que como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. De nada adianta a gente conhecer a palavra se a gente não viver o propósito, né? Viver os ensinamentos do nosso dia a dia. Eu vejo que tem muita gente aí que fala de Deus, mas se você for olhar para, não querendo julgar ninguém, mas se você for olhar para as atitudes são contraditórias e dizem completamente o oposto. Então é preciso que haja conivência entre as atitudes, né, nossos comportamentos aí diários, né? E dessa mesma forma, tem muita gente que quer a bênção, mas na verdade não busca o abençoador, né? Está querendo só os benefícios, só vem a nós, mas não faz a sua parte. Não faz por onde. Acham que se ficarem de braços cruzados, né, orando da boca para fora, as coisas vão cair do céu, né? E Deus conhece o coração e as necessidades de cada um. Tem muita gente que passa por dificuldade, né, independente do que você esteja passando, vivendo. Nunca reclame, nunca murmure, sempre agradeça e peça que a vontade de Deus prevaleça, para que Ele possa te ensinar o que você precisa aprender e o porquê do processo e aonde Ele quer te levar. E peça para que Ele possa capacitar e possa te usar para que possa ser feita a vontade, o propósito, o chamado, né, que Ele tem preparado para você. Deus não é o nosso criado, muito pelo contrário, nós estamos aqui, somos criação e criaturas de Deus para sermos utilizados por Ele nessa terra, né? Eu vejo aí que tem muita gente que fica aguardando as bênçãos caindo do céu, né? Mas não fazem por onde, esperando Deus operar. Em outras palavras, as pessoas querem prosperar, mas não fazem a parte dela. Existem duas coisas, pelo menos na minha percepção, são as bênçãos de Deus e o trabalho de um homem. Em Jeremias 10, 23, na oração de Jeremias, aprendemos que eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos, pois Deus, o homem pode até planejar teus caminhos, mas é Deus quem direciona teus passos. Então, em tudo que você for fazer, peça a orientação divina. Deus te dará sinais e confirmações, irá te capacitar e muitas das vezes Ele vai te usar da maneira que Ele quer e vai te capacitar, te dando confirmações e sinais. Assim como Ele fez com Davi, o improvável, o mais pequeno de sua família, um simples pastor de ovelhas, que venceu o gigante Golias e se tornou o rei Davi. Procure sempre ser o melhor no que você faz, peça para que Deus te use como instrumento dele e que as pessoas vejam não a você, mas a luz do Criador através de você, que você seja apenas um instrumento dele. Gostaria de compartilhar aqui com vocês a história de Charles Proteus Steinmetz, um engenheiro elétrico alemão que migrou para os Estados Unidos. Charles, para quem não conhece, ele era todo deformado, todo torcido, fisicamente falando. Era uma pessoa desacreditada, mas muito inteligente. E foi reconhecido principalmente pela sua inteligência e seu conhecimento. Ele era especialista na sua área de atuação. Ele ajudou, na verdade, na construção e criação da fábrica da Ford. Certo dia, Henry Ford, que foi o fundador da Ford, né, da Motor Company, teve um problema em sua fábrica. Um gerador gigantesco parou. Imagina o impacto disso na produção. Após horas de testes, ninguém conseguia encontrar a falha, né? Então o Henry Ford pediu para chamar um engenheiro, o Charles, né? Que também é conhecido como Steinmetz. E o especialista alemão Charles Steinmetz, ao chegar na fábrica, ele pediu um caderno, uma caneta, né, e um berço para descansar perto da máquina, devido à sua deficiência, né? Ele passou 2 dias observando e fazendo cálculos, anotações em seu caderno. E após toda essa análise e avaliação, Steinmetz pediu uma escada e um pedaço de giz. Ele subiu a escada com toda dificuldade, pois possuía o corpo, né, o tronco superior todo contorcido, para quem tiver curiosidade depois de pesquisar sobre a história dele. E com um pedaço de giz ele marcou o ponto na parte superior do gerador, onde estava o defeito. Orientou os trabalhadores para tirar a tampa
para que removesse 16 voltas de cabo onde ele havia feito a marca. Esses cabos de cobre que são envoltos no gerador, né? E os trabalhadores meio que cépticos, né? Não acreditavam muito na solução que o engenheiro havia proposto, mas sem alternativas fizeram o que o engenheiro havia pedido. Assim eles acabaram, e assim que eles terminaram de retirar essas 16 voltas de cabo, o gerador, surpreendentemente, voltou a funcionar. Dias depois, o Henry Ford, que foi o fundador da Ford, recebeu a conta do engenheiro que havia cobrado $10.000 pelo serviço prestado. Surpreso, né, Henry Ford pediu ao engenheiro um detalhamento dos custos, né, desses serviços prestados. O engenheiro simplesmente enviou um recibo com 2 linhas, onde na primeira linha estava escrito: pela marca com giz, $1. E na segunda linha estava: por saber marcar, especificando onde estava o defeito, $9.999. Ou seja, após isso, Henry Ford não teve como questionar, né, que conhecimento é tudo, e conhecimento e sabedoria, muitas das vezes a gente pode até ter o diploma, né, mas Deus é quem dá essa sabedoria para a gente, esse discernimento, para que a gente possa tomar as melhores atitudes e decisões, né? E o Ford, com isso, ele pagou sem pestanejar. Ou seja, a mensagem que eu quero dizer, que eu gostaria de deixar aqui, é que Deus está no comando e no controle de tudo. O tempo de Deus é perfeito e agradável. Então, por favor, acalme o seu coração, entregue a sua vida, o seu propósito na vida dele. Os planos de Deus são muito maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Acalme seu coração e descanse no Senhor. Às vezes, no tempo de espera, somos envolvidos pela ansiedade, que às vezes nos faz pular etapas. E quando isso acontece, saímos do tempo e da vontade de Deus. E pagamos um preço muito alto por isso. Quando a ansiedade bater em seu coração, repreenda e continue descansando no Senhor. E lembre-se, o tempo do Senhor é perfeito e agradável. E o tempo e a promessa que Ele estabeleceu irá se cumprir, e nada e nem ninguém será capaz de impedir. O que Ele decidiu cumprir irá se realizar no tempo que Ele já estabeleceu. Não desanime, não desista agora. A pressão pode estar enorme, pode estar uma pressão muito grande. A ansiedade pode estar te consumindo, mas não se entregue. Acredite na promessa, acredite no Senhor. Persevere. Persevere em fé, persevere em jejum e oração e creia nos planos que Deus já tem preparado para você. Acalma seu coração, porque quando o Kairos e o Cronos se aliarem, você verá a promessa e a vontade de Deus diante dos seus olhos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, para que você possa refletir e acalmar o seu coração. Deus abençoe, paz e prosperidade e muita saúde a todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.